Já o discurso indireto é quando o narrador diz o que o personagem disse. Então, como assim? Por exemplo, ó, vou ler o segundo parágrafo aqui. O homem combinou entregar-lhes o animal no dia seguinte, mas quando eles voltaram para levar o porco, o camponês lhes disse que lamentava muito, mas tinha uma má notícia. O porco já era, ele morreu. Ou seja, o narrador não passou a fala para o camponês. O narrador já disse o que o camponês disse, certo? Então, isso é discurso indireto. Vou dar outro exemplo. Aqui, ó. Então, por favor, devolva-nos o dinheiro. São os meninos que estão falando. Agora eu vou fazer a fala do narrador contando isso. Então, os meninos pediram ao camponês que lhes devolvesse o dinheiro, entende? Então, isso aí é discurso indireto, ou seja, eu estou contando o que alguém disse. O narrador está falando o que a personagem falou. Então, aí, por isso é chamado de discurso indireto, porque alguém está falando no lugar de outra pessoa, tá certo? Então, ó, discurso direto é aquele em que o narrador passa a palavra aos personagens. Assim, o próprio personagem, diante dos leitores ou ouvintes, apresenta-se com sua linguagem, suas emoções, sua personalidade, certo? O discurso indireto é aquele em que o narrador traduz a fala e o pensamento do personagem. E sendo assim, não aparecem as características, os sentimentos, as emoções do personagem, tá? Então vejam aqui um exemplo, ó. Esse aqui é um exemplo de discurso indireto. Vai ficar pequenininho, então vou ampliar. Discurso direto, desculpa. Ó, a professora disse aos alunos: vocês fizeram a pesquisa? Vejam, o narrador está representando a voz da professora. Então, quer dizer, está deixando a professora falar, certo? Vocês fizeram a pesquisa? Os alunos apreensivos disseram: nossa, professora, desculpe-nos, mas não encontramos nenhuma referência bibliográfica que tratasse do assunto sugerido. A professora respondeu: tudo bem, veremos um assunto mais acessível posteriormente. Agora vejam esse exemplo. Vou passar a página. A professora perguntou aos alunos se tinham feito a pesquisa. Os alunos apreensivos pediram que a professora os desculpasse, mas não tinham encontrado nenhuma referência bibliográfica que tratasse do assunto. A professora respondeu que tudo bem, pois veriam um assunto mais acessível posteriormente. Viram a diferença? Esse exemplo aqui, que está na tela, é o discurso indireto. Tem uma pessoa contando tudo, toda a história, o que a professora disse e o que os alunos responderam. Aqui não, aqui a professora está falando no momento dela e os alunos estão falando no momento deles, certo? Nesse segundo caso, aqui nesse exemplo que está agora na tela, nós temos o discurso direto. A professora está falando, os alunos estão falando. Aqui nós temos o discurso indireto. Uma pessoa está dizendo o que a professora disse e o que os alunos disseram. Vejam, aqui eu não tenho travessões, tá certo? Eu só tenho o narrador falando. Já aqui não. Aqui, diante da fala de cada pessoa, eu utilizo travessão. Discurso direto, tá bom?